Palavra e Viola. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais nova edição do Palavra e Viola aqui na IPP TV, seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Você e sua família são muito bem-vindos para passar esses próximos 30 minutinhos comigo aqui na tela da IPP TV, a sua TV missionária, cheio de louvor com viola caipira, meditações na Palavra de Deus, notícias da Junta Missionária de Pinheiros, tem muita coisa boa, então fica aqui com a gente e aproveita convidar o pessoal. Diga que o Palavra e Viola já está no ar e compartilhe o link do nosso programa. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Você fica agora com o nosso querido irmão Ricardo Albuquerque, com o devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui recomeçando essa jornada devocional e relacional com Deus nesse ano de 2026. É para mim um grande prazer e alegria estar aqui com vocês todos os dias.
Hoje, neste primeiro encontro, eu gostaria de falar com vocês e meditarmos juntos sobre a conservação das Escrituras ao longo das eras e das fases. Para fazermos isso, eu convido a todos para lermos juntos a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler somente o versículo 21. Diz o texto: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você já ouviu falar de textos autógrafos? Os chamados textos autógrafos são os manuscritos originais produzidos diretamente pelos autores bíblicos, sob a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, são os escritos, tal como saíram da pena de Moisés, Isaías, Paulo, João e os demais escritores sagrados, nos idiomas originais, hebraico, aramaico, grego. Esses textos autógrafos, eles são considerados plenamente inspirados, inerrantes e infalíveis, porque eles refletem de forma perfeita a revelação divina de Deus para os homens. É importante destacar que os textos autógrafos hoje, eles já não existem mais fisicamente. O que nós temos hoje são milhares de cópias manuscritas e traduções que, pela providência de Deus, nós cremos, preservaram com fidelidade o conteúdo essencial dos textos originais. Depois disso, nós temos aqueles textos que são chamados apógrafos, que são as cópias manuscritas dos textos originais, dos textos autógrafos, que foram produzidos pelos autores bíblicos que escreveram inspirados por Deus. Enquanto os textos autógrafos correspondem aos manuscritos originais, esses apógrafos, eles são as reproduções feitas ao longo dos séculos pelos escribas, pelas comunidades de fé que foram traduzindo as escrituras desde o hebraico, aramaico ou do grego, e através desse processo permitiu-se a transmissão da escritura até nós nos dias de hoje. Embora os textos originais não estejam mais disponíveis fisicamente, os textos apógrafos, eles preservaram com fidelidade o conteúdo essencial da revelação. É por meio deles que a Igreja e a tradição da Igreja trabalha para reconstruir o texto bíblico mais próximo possível dos originais. Então, esses textos apógrafos, eles são instrumentos da providência divina que conservou as Escrituras ao longo das eras e garantiu que a Igreja continuasse a ter acesso à Palavra de Deus em sua forma genuína e suficiente para a sua fé e prática. Portanto, a doutrina da conservação das Escrituras é uma doutrina bíblica. Ela nos ensina que o mesmo Deus que inspirou a sua palavra lá atrás, inspirando homens santos, é também o Deus que
preservou ao longo da história esta palavra, de modo que a igreja nunca esteve privada da revelação necessária para a fé, para a salvação e para a vida piedosa. Isso não é uma suposição, mas é uma consequência lógica e teológica da própria doutrina da inspiração. Um Deus que fala para ser conhecido não permitiria jamais que a sua palavra fosse corrompida ao longo dos anos, ou seja, que a sua palavra se perdesse de modo irrecuperável ou se tornasse inacessível ao seu povo. Muito pelo contrário. Do ponto de vista bíblico, essa doutrina emerge de forma clara e consistente, ao meu ver. O Antigo Testamento, inclusive, afirma reiteradamente a permanência da palavra de Deus, em contraste com a transitoriedade da criação, quando se diz que a erva seca, a flor murcha, mas Isaías dizia: a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus reafirma essa convicção ao declarar que nem um i, nem um tio jamais passará. E também afirma que a Escritura não pode falhar. João 10:35. Leiam. Essas declarações, elas expressam a certeza de que a revelação divina contida nas Escrituras possui estabilidade histórica e validade contínua. Teologicamente, a doutrina da conservação das Escrituras, ela está diretamente vinculada ao caráter de Deus. Se eu digo que Deus é soberano, fiel e verdadeiro, segue-se que Ele não apenas revela a sua vontade, mas também zela para que ela seja conhecida. A preservação bíblica não deve ser compreendida como um processo milagroso que elimina qualquer mediação humana, mas deve ser vista como uma obra providencial, através da qual Deus age por meio de instrumentos históricos concretos. Ele usa homens, ele usa escribas, copistas, ele usa comunidades de fé, tradutores, traduções, debates teológicos e até conflitos e perseguições que muitos sofreram para traduzir a Bíblia em idiomas compreensíveis. Então, a conservação das Escrituras não significa ausência absoluta de variações textuais ou de tradução, mas é a manutenção fiel do conteúdo revelado, especialmente no que diz respeito às verdades centrais da fé e do cristianismo. O que eu quero dizer? Quero dizer que a história confirma essa compreensão. Veja, no Antigo Testamento, por exemplo, a gente poderia falar da tradição massorética, que demonstra um cuidado extremo com o texto hebraico. Os massoretas, entre os séculos 9 e 10, eles desenvolveram métodos rigorosos de preservação. Como? Eles contavam as letras, contavam as palavras, os versículos, para evitar dessa forma que houvessem alterações indevidas do texto. Posteriormente, nós poderíamos falar sobre as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, já no século XX. Essas descobertas foram decisivas para esse ponto. Por quê? Ao comparar
manuscritos separados por mais de 1000 anos, constatou-se uma fidelidade textual notável, especialmente nos livros teologicamente centrais, como o livro do profeta Isaías. Isso evidenciou que o texto bíblico ele não foi objeto de manipulação arbitrária ao longo do tempo, ou seja, ele não foi corrompido. No caso do Novo Testamento, os dados ou o exemplo são ainda mais expressivos. Por quê? Porque nós dispomos de milhares de manuscritos gregos, além das traduções antigas para o latim, para o siríaco, para o copta, e também extensas citações nos escritos dos pais da Igreja. Essa multiplicidade de testemunhos textuais permite verificar e comparar e confirmar o texto com alto grau de confiabilidade. Ou seja, eu confio que o texto que eu recebi é a palavra de Deus. Sabemos que existem variantes, mas estas variantes existentes não comprometem nenhuma doutrina essencial do cristianismo. Ao contrário, elas demonstram a transparência do processo de transmissão e a solidez do texto preservado. Aqui, penso eu que se faz necessário um esclarecimento didático importante. Por quê? Muitos críticos confundem conservação das Escrituras com perfeição absoluta de cada cópia individual. A fé cristã histórica, ela nunca sustentou que os copistas ou os tradutores fossem infalíveis, mas ela sustenta que Deus, na sua providência, sim, ele impediu que erros humanos graves destruíssem ou distorcessem a mensagem revelada. Negar isso levaria à conclusão de que por séculos a Igreja viveu sem acesso confiável à palavra de Deus, uma ideia incompatível com a promessa divina e com a própria história da fé cristã. A Reforma Protestante, ela formulou uma doutrina com clareza e sobriedade. A Confissão de Fé de Westminster afirma, em um dos pontos, que as Escrituras foram, pela singular providência e cuidado de Deus, conservadas puras ao longo dos tempos. Essa afirmação não ignora as dificuldades textuais, os processos passados e suportados, mas reconhece que, apesar de tudo isso, Deus preservou a sua palavra de modo suficiente e seguro para que a Igreja pudesse conhecê-la, ensiná-la e obedecê-la. Sempre que a doutrina da conservação das Escrituras é enfraquecida, como algo que diz que a Escritura precisa ser atualizada, nós observamos historicamente o surgimento de autoridades substitutas, como o magistério da Igreja, o ensino da Igreja, muitas vezes é tido como absoluto, ou seja, colocado acima da verdade das Escrituras. A tradição da Igreja, quando é desvinculada da Escritura, a gente vê um problema muito sério e muito grave. O resultado, ele é claro, é o deslocamento da autoridade bíblica para fora
do propósito e da própria Escritura. Por isso, essa doutrina, ela não é apenas acadêmica, ela é profundamente espiritual e pastoral. Em síntese, a doutrina da conservação das Escrituras, ela nos traz 3 verdades fundamentais que eu gostaria que vocês entendessem. Primeiro, Deus falou de forma clara e intencional. Segundo, Deus não abandonou a sua palavra ao longo do tempo ou a erosão do tempo. Terceiro, a igreja não cria nem julga a Escritura, mas a igreja a recebe, aguarda e deve proclamá-la. Então a fé cristã, ela não repousa em um texto perdido ou irrecuperável, mas repousa numa palavra viva, preservada pela providência divina e que é eficaz para conduzir o povo de Deus na verdade. Por isso nós cremos e repetimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Chegou a hora do nosso Eco Musical, quadro sobre curiosidades do mundo da música. Hoje vamos falar sobre os luthiers. Você sabe quem são? Os luthiers são profissionais da área musical que constroem e consertam instrumentos de madeiras. O termo vem da palavra francesa luth, que significa alaúde. Esse instrumento foi importantíssimo na época medieval e renascentista. Eles começaram a ganhar a sua fama lá no século XVIII, um tempo marcado pelo famoso Antonio Giacomo Stradivari, que tem seus violinos reconhecidos até hoje. E não é só pegar madeira e cortar, não. A luteria exige conhecimentos em física, química, matemática. Existe uma seleção bem cuidadosa de materiais para que eles deem uma boa sonoridade ao instrumento. É uma verdadeira arte. Atualmente, os músicos ainda confiam nas mãos desses profissionais. Com a correria, é necessário manter os instrumentos em dia, regulados e afinados, não é mesmo? Na verdade, os luthiers são peças-chave para o mundo da música. Que dom, né? Você confere as novidades, os lançamentos da editora Ezion. Então é uma dica de leitura para você. Você já parou para pensar como a fé transforma cada detalhe da nossa caminhada cristã? No livro Sem Fé é Impossível Agradar a Deus, o reverendo Arival Dias Casemiro nos conduz a uma reflexão profunda e prática sobre o papel essencial da fé na vida diária. Com linguagem marcante e acessível, o livro mostra como confiar em Deus muda nossa forma de enfrentar desafios, tomar decisões e viver com um propósito. O autor revela, à luz da Bíblia, que a fé não é uma emoção passageira, é uma convicção firme, atitude, obediência e descanso na soberania do Senhor. Venha até a livraria Ezion da Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. Ezion, a sua editora missionária. Dia após dia, de fé em fé, de graça em graça, vivificados, regenerados na esperança. Nosso destino já não é mais a condenação. Nós aguardamos ver tua face e a salvação, livres da condenação e do poder da morte.
Cristo é tudo em todos, mudou nossa sorte. Firmado está e garantido pelo seu penhor. Breve virá pra nos buscar o Rei Senhor. Cristo é a porta, o caminho e o alvo. Nele somos salvos e seremos salvos. Cristo é a verdade e a identidade, e quem nele crê, enfim, vive a liberdade. Cristo é a porta, o caminho e o alvo. Nele somos salvos e seremos salvos. Cristo é a verdade e a identidade, e quem nele crê, enfim, vive a liberdade. Cristo é a porta, o caminho, o alvo. Canção de minha autoria para você aqui sintonizado na IPP-TV, no Palavra e Viola. Nós continuamos nosso programa agora com uma prosa com Deus. Vamos ler a palavra e meditar um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 até o 6, a palavra nos diz sobre cumprir o ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Texto maravilhoso do apóstolo Paulo, muito complexo, mas que nos leva ao entendimento de duas coisas muito importantes. Aos ministros, que nenhuma pregação seja apenas por nenhuma técnica, nenhum tipo de oratória, porque pregar sem orar, sem o poder do Espírito Santo, é como dar uma palestra apenas, que se chega apenas aos ouvidos. O Espírito Santo é o único que tem o poder de chegar até o coração dos homens. Agora, vocês também que ouvem pregações, ouvem meditações, é importante sempre a gente buscar pessoas e ouvir pessoas que sejam fiéis à palavra de Deus. Duas aplicações muito simples, mas muito importantes para a nossa vida, que esse texto do apóstolo Paulo nos traz ao cumprir o ministério com fidelidade. Está chegando notícias diretamente do campo missionário, com vocês, Junta Missionária de Pinheiros. O trabalho missionário no bairro Benedito Bentes, em Maceió, avança a partir de uma estratégia de organização e fortalecimento institucional. A iniciativa integra ações de plantação de igrejas no Nordeste e busca estruturar o campo local para atender às demandas espirituais e sociais de uma das regiões mais populosas da capital alagoana. Hoje, na visita, tivemos reunião com a liderança da Igreja Mãe, liderança da mesa administrativa da congregação, representantes do presbitério, missionário plantador local, e a alegria de vermos que já está marcada, definida para este ano a organização, construção e reformas em andamento
para que tudo aconteça da melhor forma e logo em breve, ainda este ano, mais uma igreja organizada no estado de Alagoas. Ore, divulgue os projetos missionários, se envolva, seja um missionário parceiro da Junta de Pinheiros. Ajude o Projeto 105 Brasil a organizar 100 novas igrejas num período de 5 anos. Essa visita foi muito gostosa, falamos com os irmãos da escola dominical, tivemos também orientação quanto a relatórios, quanto a parceria, e também o JMP Kids com a missionária Fabiana Alves com o departamento infantil local. A visita administrativa reforçou o alinhamento entre diferentes instâncias da igreja, com foco no planejamento, na consolidação da congregação e na preparação para os próximos passos do projeto. A atuação conjunta evidencia a importância da cooperação entre igrejas e presbitérios no desenvolvimento sustentável do campo missionário. E aqui nós trabalhamos há 3 anos com o propósito, diante de Deus, de ver esta congregação desenvolvendo, frutificando e amanhã, se Deus permitir, transformando em igreja autônoma. Aqui nós já temos o PH organizada, SAP organizada e em fase de implementação e organização a UMP, confiando sempre no bom Senhor, que haverá de frutificar, haverá de desenvolver esta obra e este ministério em todo este bairro. Além das questões estruturais, a agenda incluiu orientações voltadas à formação cristã e ao cuidado com as novas gerações. As ações demonstram a preocupação com o crescimento equilibrado da igreja, unindo organização, ensino e presença ativa na comunidade, com perspectiva de expansão ainda neste ano. Nós queremos agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por essa visita, por essa parceria, por poder nos ajudar, nos auxiliar, estendendo a sua mão, o seu braço para conosco, que vai ser, na verdade, sine qua non para que possamos organizar essa igreja. Essa igreja tem todas as condições, essa congregação tem todas as condições para poder ser organizada, estava precisando apenas de um empurrãozinho, apenas de algo pequeno para poder organizar. E agora, com essa parceria com a Igreja de Pinheiros e o Presbitério de Maceió, nós vamos certamente conseguir organizar ainda esse ano a Igreja Presbiteriana do Benedito Bentes. Nós somos parceiros da Igreja Ebenezer, que é justamente a que está administrando aqui essa congregação, e com a ajuda de Deus, e se Ele permitir, breve estaremos aqui com mais uma igreja organizada na IPB. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado por sua companhia em mais uma edição do Palavra e Viola. Todos os episódios ficam disponíveis aqui na IPP-TV. Compartilhe e já deixa o seu curtir. Obrigado, Bia. Deus te abençoe. Até a próxima edição. Fica agora com a programação da IPP-TV. Tchau, tchau. Palavra e Viola.